tem repercutido muito as previsões de propagação da doença aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui na linha com o matemático Augusto Macedo, que pode nos esclarecer melhor sobre esses números, sobre esses dados. Boa noite, Augusto. Boa noite, Enio, tudo bem? Um abraço para você aí, amigo. Um abraço aí também para a Dinarca Assunção e para o Gustavo Negreiros. Augusto, como é que o senhor avalia esses números do Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte? Realmente a doença pode infectar 1 milhão de pessoas, como previu ou como prevê o governo do Rio Grande do Norte? Veja bem, essa divulgação ela gerou um tumulto muito grande, né? E a gente foi convidado pela Copmed para fazer um estudo, a empresa preocupada, porque tem muitos médicos, muitos profissionais trabalhando, e me pediu para fazer um estudo. E a gente percebeu o seguinte, que esses números da CESAP, eles têm um erro conceitual. Que erro é esse? É o seguinte, quando a gente tem a evolução de uma epidemia, o que é que acontece? Inicialmente, você tem realmente um crescimento que pode ser bem acentuado. Por quê? Porque você tem gente sadia, os susceptíveis, e você tem gente infectada, né, que começa a se infectar, começa a ter a doença. Só que quando as pessoas vão tendo a doença, o número de susceptíveis, dos que estão sadios, vai diminuindo. Chega um determinado momento que eu tenho muito infectado, mas eu não tenho mais tanta gente para infectar. Então a tendência da doença é exatamente diminuir. Você tem um início crescente, vai a um pico, e depois você decresce. Isso não cresce sempre o tempo todo. Qual foi o erro da CESAP? Ela imaginou um crescimento constante e permanente, com um fator de mais ou menos 2,4. A cada 4 dias ele multiplicava por 2,4. É tanto que tem um fato interessante na tabela lá da CESAP. Se você acrescentar mais uma linha na tabela, você vai ver que o número de infectados chegaria perto de 5 milhões. E o Rio Grande do Norte só tem 3 milhões e meio. Então esse foi o erro, um erro conceitual. Não acontece do jeito que eles preveram, entendeu? Por isso que os números ficaram tão gigantes, né? Exatamente isso foi que aconteceu. Professor Augusto, boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, nós Gustavo. estamos em qual fase dessa epidemia aqui no estado do Rio Grande do Norte? Nós estamos, veja bem, eu poderia dividir a epidemia em 2 fases, numa fase 1 e numa fase 2. Na fase 1 é aquela fase do crescente, onde você tem o número de infectados crescendo dia a dia. Você chega a um pico e depois a tendência é diminuir. Você vai ter novos infectados, mas num ritmo cada vez cada vez menor. Eu acho que nós estamos na fase 1. Nós estamos nessa fase 1. Só que os dados de campo que a gente tem, Gustavo, não possibilitam hoje a gente dizer com certeza qual vai ser o pico dela exatamente e que dia isso vai acontecer. Eu acho que a gente passa o mês de maio ainda, dentro de uma fase muito crítica, que a gente precisa ter muito cuidado, mas não dá para precisar. Os dados de campo hoje não possibilitam, a gente tem uma irregularidade muito grande nesses dados, possivelmente pelo número de testes que se faz, não é suficiente, coisa desse tipo. Augusto, e então a gente pode dizer que qualquer cálculo, não só aqui no Rio Grande do Norte ou no Brasil, seria um chute? Não seria um chute. O que eu diria? Diria que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, se a gente faz uma projeção hoje, com os dados que a gente tem, a gente vai ter uma probabilidade muito baixa de acertar. Entendeu? Não tem garantia o que é que está havendo, até mesmo esse isolamento que a gente está tendo, a gente não tem condição de medir com precisão. Então os números, eles indicam um crescimento, mas eles não indicam a magnitude desse crescimento, a tendência de tempo desse crescimento. A gente não tem essa posição, entendeu, Gustavo? Não é que seja um chute, é porque os dados não possibilitam. Quem fizer, tá certo, vai, na verdade, estar cometendo um erro probabilístico. Augusto, Dinarca Assunção, boa noite, obrigado por nos conceder a entrevista. Você sabe se para efeitos matemáticos seria possível fazer uma projeção a partir de testes com uma amostra que representasse a população do estado? Olha, é difícil isso, é muito difícil, porque a gente não tem uma casuística, a gente não tem casos anteriores que façam com que eu faça a seleção desse grupo, entendeu? Então, se a gente for para campo para fazer isso, a gente vai estar escolhendo de forma aleatória. A gente não tem algo anterior, essa doença ela tem comportamentos diferentes. Então, a gente também não teria muita qualidade. O que acontece, o que é melhor, é a gente acompanhar dia após dia, certo? Ver o que é que está acontecendo efetivamente e já com certa quantidade de medidas fazer uma projeção melhor. Que hoje eu não vejo muita qualidade, muita certeza nessa medição. Qual foi a projeção, não só no Brasil, mas no mundo? Qual foi a projeção mais fidedigna que você viu até agora?
Rapaz, a de melhor qualidade eu via da Alemanha, da Coreia do Sul. São duas projeções, assim, principalmente pela qualidade da medida, entendeu, Dinarte? O trabalho de campo, de levantamento de teste é muito bom. Então você consegue ver com clareza o que vai acontecer de uma forma mais segura. Esses foram países que testaram em massa. Exatamente. Certo. Então você tem uma qualidade melhor, você consegue fazer uma previsão matemática melhor. Mas mesmo com esses números escassos que nós temos, você tem alguma previsão, por exemplo, a continuar dessa forma, no dia 15 de maio, como é que nós vamos estar? Nós vamos, hoje a gente tem, se não me falha a memória, 700 e alguma coisa, né, de infectados, né? Aquele ritmo da Secretaria da Saúde, esqueça. Pelo amor de Deus, se tranquilize que aquilo ali é uma coisa impossível praticamente de acontecer. A gente deve ter, caminhando nessa faixa aí, a gente tem hoje dia 24, né? São 754 confirmados hoje. Confirmados hoje, né? 754. Eu acho assim, é muito perigoso, mas veja bem, eu não acredito que a gente... Alô? Pode falar. Eu não acredito que a gente a gente vai cair abaixo de 10 mil infectados. Na faixa de 10 mil infectados, nessa projeção que vai. Essa projeção de óbitos, nós vamos estar com quantos óbitos no dia 15 de maio? De maio, são vamos 38. ver. Hoje a gente tem mais ou menos... Tem 38. Mais ou menos, quantos? 38 casos. Eu imagino dia 15 lá entre 200 e 300 óbitos. Pela projeção que a gente tem hoje. Isso a gente precisa fazer dia após dia. Mas chega um momento que a ordem de grandeza vai se estabelecendo, entendeu, Gustavo? Isso é feito mais ou menos com o que a gente está percebendo hoje. Agora, não vai ser esse exagero aí de 1 milhão de pessoas. Isso aí não. Agora, nós temos já, por exemplo, Espanha, Itália, Estados Unidos. E na Espanha e na Itália, essa curva, como você falou, passou a diminuir. Não dá pra gente já prever, olhando para a Espanha ou para a Itália, quando é que isso chega aqui no Brasil, não? Veja bem, há um pilar na estatística que diz que a gente não pode comparar duas populações diferentes, entendeu? Pegar uma constante de lá, um valor de lá e trazer para cá, porque cada um se comporta de uma maneira diferente. O que a gente tem é um comportamento qualitativo, mas o quantitativo ele pode variar. O fator que se aplica lá pode não ser o que se aplica aqui. Então o que a gente vê um crescente e depois um decrescente, mas a magnitude disso depende de cada população, Gustavo.